Bom dia, irmãos. Nós vamos começar a nossa lição da Escola Dominical, da classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos Central, ou Centro. E nós vamos começar fazendo uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos direcione no estudo da sua palavra. Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder abrir a tua palavra, meditarmos nela e aprendermos, Senhor, de ti mesmo, do teu caráter, da tua pessoa, do teu amor para com todas as pessoas e da tua obra salvadora por meio do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Espírito Santo, que é o autor das Escrituras Sagradas, está conosco e nos auxilia, nos ajuda a compreendê-la. E também é Ele a garantia de que nós, pecadores que somos, fomos perdoados através do sacrifício de Cristo e, porque confiamos nele, recebemos gratuitamente do Senhor o perdão dos nossos pecados e a certeza da vida eterna. Muito obrigado, ó Deus, por essa tua obra em nosso favor. Ajuda todo o teu povo que, reunido em diversos lugares deste mundo, medita na tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades, que nós possamos acolhê-la e praticá-la nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo e pedimos isso em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Hoje nós vamos para o capítulo 13 do Evangelho de João. Estamos prosseguindo aí na jornada que vai nos levar à conclusão desse Evangelho. Não vai demorar mais muito, né? E tem uma coisa muito interessante aqui que eu quero destacar para os irmãos. Se você tem uma boa Bíblia de estudo, você já deve ter reparado isso, né? Agora no capítulo 13 há uma inversão interessante na narrativa que João faz. Ele mostra para nós Jesus praticamente encerrando o seu ministério público e se voltando para os seus discípulos. Daqui do capítulo 13 até o capítulo 19, aliás, vou colocar aí, né, até mais ou menos o capítulo 19, você vai ver Jesus preocupado com os seus discípulos, preocupado no sentido de cuidadoso, no sentido de dar uma atenção maior aos seus discípulos. E ele faz isso de uma maneira maravilhosa, preparando, de fato, os seus discípulos na medida do que podia ser preparado, né? Como eles poderiam ser preparados para aquilo que viria a acontecer logo depois. Aliás, é uma tremenda coincidência que a gente esteja falando desse assunto aí próximo do calendário litúrgico que a maioria do Ocidente comemora, né? A data dita Páscoa. Nós não seguimos calendários litúrgicos, mas, como eu disse, é uma coincidência. Nós estamos aqui na quinta-feira, que antecede a sexta-feira da Páscoa mesmo judaica, e Jesus prepara a Páscoa um dia antes. Ele teve que preparar um dia antes porque ele era o Cordeiro Pascual. Ele era aquele que se ofereceria ou foi oferecido, não é, pelos pecados do povo. Então ele não podia celebrar a Páscoa na sexta-feira, porque sexta-feira ele foi entregue como Cordeiro Pascual. Então eles fizeram na quinta-feira. Como eu disse, você que tem uma boa Bíblia de estudo, você pode verificar isso, não é? Normalmente na introdução ao Evangelho de João está tudo explicadinho, né?
essa questão aí. Então, eles celebram a ceia na quinta-feira e João começa essa narrativa que é dramática, né, a respeito dos eventos que antecedem o sacrifício de Cristo, a crucificação de Jesus. Então, nós vamos começar a leitura e eu vou tentar hoje, né? O pessoal tá falando muito, tá sentindo falta da participação. A nossa aula na classe ela é bem participativa, né? Os irmãos interagem bastante. A gente realmente passa 90 minutos estudando na classe. O pessoal algumas pessoas têm até perguntado isso para mim. Graças a Deus, vários irmãos, até amigos, têm acompanhado essas lições. E eles ficam até um pouco impressionados com o tempo, mas eu posso garantir para você, se você for lá, né, assim que passar aí essa fase, né, essa pandemia aí, se você for lá, você vai ver que a gente realmente fica de 9h30 até 11 horas com a Bíblia aberta, meditando, estudando a palavra de Deus. Mas é diferente, porque as pessoas interagem, podem fazer perguntas, podem fazer observações, e aqui é meio complicado, a gente está aqui no improviso, né? Total, né? A única coisa que não é improvisada aqui é a palavra de Deus, né? E as pessoas estão sentindo falta aí dessa interação, então a gente vai tentar hoje, até 10 horas, até 10h30 a gente faz a prédica propriamente dita, né? E aí, essa última meia hora, a gente vai abrir para perguntas. Então, você pode mandar a sua pergunta. A Heloísa está com o meu telefone. Você pode mandar pelo grupo do WhatsApp ou então aqui pelo Facebook mesmo. A gente vai tentar responder. Claro que a gente vai ter que respeitar essa limitação aí que a gente tem, né? Vou pedir aí para o Tiago, que está aqui também, filtrar aí, Tiago. Vamos colocar as mais relevantes, as perguntas mais relevantes, certo? Pelo grupo da classe, né? Ou mesmo pelo Facebook, você pode fazer, tá bom? Então, nós vamos começar a leitura, João capítulo 13, lembrando sempre que nós adotamos na nossa classe a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. A palavra de Deus diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, aqui nós temos aí a explicação de João sobre o que é que aconteceu durante a ceia, eles já estavam ceando. Uma explicaçãozinha rápida, embora esse texto seja bastante conhecido pela Igreja dos Irmãos, é o texto que é lido praticamente em toda a ceia, né? Todo culto de comunhão, nosso culto de comunhão, ele é tríplice, ele tem 3 partes, né? O lava-pés, a ceia do Senhor propriamente dita, e tem o pão e o cálice, aquela parte, né, do pão e do cálice. E vocês que são da Igreja dos Irmãos, vocês conhecem muito bem esse texto. E só uma notazinha rápida: as mesas eram baixas, na verdade nem era uma mesa, mas elas eram baixas, normalmente em forma de U. Os outros evangelhos dizem que esse lugar foi preparado, né? Jesus preparou esse lugar para que eles fizessem essa ceia. Não sei se eles fizeram só essa ceia, né? Ou se as outras Páscoas, né, que Jesus, pelo menos mais 2 ele deve ter feito, né, celebrado com os seus discípulos. Não sei se foi só essa que foi nesse lugar ou se outras foram realizadas. Mas eles normalmente sentavam numa mesa baixa, em forma de U, tinham um espaço justamente para os serviçais colocarem as refeições. Eles se
reclinavam, normalmente em almofadas, sobre a mesa e comiam com as mãos mesmo, né? Isso está mais para frente na narrativa, você vai ver, né? Então, os pés costumavam ficar próximos, né? Já que eles se reclinavam dessa forma, os pés costumavam ficar próximos, mesmo que ficasse um pouco mais para trás. E normalmente era apresentado para as pessoas, sobretudo para os hóspedes, né? O anfitrião normalmente disponibilizava uma bacia de água para que os pés, que aquela região era uma região que tinha muita poeira, parece aqui, né, em Macapá, e normalmente as pessoas que usavam sandálias, né, lavavam os pés, ou tinham os pés lavados, já que essa tarefa ela era realizada normalmente por escravos. Era um serviço bem simples, os servos, né, costumavam fazer esse serviço. E, dito isso, você pode imaginar o espanto que foi para os discípulos quando Jesus, aparentemente foi a primeira vez que ele fez isso, a reação de Pedro parece deixar isso claro para nós, né? Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Não sabemos por quem ele começou, só sabemos que não foi por Pedro. Mas, mais uma vez, antes da gente sair julgando Pedro, temerariamente, Pedro nos fez um favor aqui. E, na verdade, o John MacArthur, no comentário que ele faz desse texto, ele até aventa a possibilidade de Pedro falar até pelos outros. Talvez outros quiseram dizer o que Pedro disse, porque era muito chocante que Jesus, e o próprio Senhor Jesus vai fazer isso depois, vai chamar a atenção para isso. Vocês me chamam mestre e Senhor, e vocês fazem bem, porque eu sou mestre e o Senhor. Então, de repente, o Senhor, o mestre, sai lavando os pés das pessoas que estavam lá à mesa. E Pedro, imediatamente, quando Jesus se aproximou dele, no versículo 6, você diz, quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, o Senhor vai lavar os meus pés? Interessante a pergunta, né? A pergunta de resposta óbvia, né? Pergunta de resposta óbvia. Ele já tinha lavado os pés, sabe lá de quantos, talvez até de todos os outros 11. O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus, muito educadamente, como sempre, ele responde, você, no versículo 7, não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. E Pedro continua, lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Então aqui tem toda uma simbologia, que a gente que é da Igreja dos Irmãos tem familiaridade com essa simbologia. Nós temos Jesus aqui, o mestre, o Senhor, realizando uma tarefa que era destinada aos escravos. John MacArthur ele chega a dizer, os discípulos talvez estivessem dispostos a lavar os pés de Jesus, mas lavar os pés uns dos outros, aí é outra história. Vamos lembrar que um pouquinho antes, os evangelhos, os sinóticos relatam isso, eles estavam discutindo qual deles era o maior, qual era o maioral deles. Jesus chama a atenção deles, por fazerem isso. Então, Pedro nos faz um favor aqui, porque ele permite que Jesus amplie, claro, tudo dentro da onisciência de Deus e do atributo de Deus de dispor as coisas segundo o seu propósito. A objeção de Pedro nos dá essa simbologia sobre o que significa a purificação, que Jesus faz por nós, ou que Jesus fez por nós, quando ele foi entregue na cruz por nós.
Então, Pedro, talvez para tentar tornar o serviço mais honroso, né, nós não sabemos, ele diz no versículo 9: Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. E aí Jesus responde, no versículo 10, a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. Então, de novo, nós temos um símbolo muito bonito aqui, porque quando Jesus morreu na cruz, ele foi a oferta perfeita, ele foi o Cordeiro de Deus, entregue para tirar os pecados do mundo, como o próprio João relata nas palavras de João Batista. Ele realizou, e o autor de Hebreus ele fala isso com propriedade, ele explica, a Epístola aos Hebreus explica, nós já estudamos na nossa classe, inclusive, Jesus é a oferta perfeita pelos nossos pecados. Ele que não cometeu pecado, sofreu todo o castigo dos nossos pecados. Isaías 53, nós vimos isso na semana passada. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e nós fomos sarados pelo seu caminhar ou pelas suas pisaduras. Então, Jesus foi a oferta perfeita, ele sendo Deus, ele sendo impecável, foi a oferta perfeita pelos nossos pecados. E foi feito de uma vez por todas. Erram as igrejas, sobretudo as igrejas que se dizem evangélicas, que estão reintroduzindo os rituais do judaísmo, como, por exemplo, a imolação de animais, no cristianismo. Isso aí, o autor de Hebreus deixa bem claro. Todo aquele sistema sacrificial, ele era um tipo ou um símbolo do sacrifício perfeito que Jesus iria fazer. E Jesus se ofereceu de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus é também um ato de fé da Igreja Reformada. O sacrifício de Jesus ele foi único. O sacrifício de Jesus não se repete a cada vez que nós celebramos, por exemplo, o culto de ceia. Nós acreditamos nisso. Ele foi único. Ele se ofereceu, diz o autor de Hebreus, de uma vez por todas, para tirar os nossos pecados. Então, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos que somos pecadores e nos colocamos sob a autoridade, sob a proteção de Jesus, nós, como a gente costuma dizer, aceitamos os méritos de Cristo, reconhecemos o seu sacrifício e cremos nele, entregamos a nossa vida para ele. Esse sacrifício perfeito que Jesus realizou, ele é imputado a nós. E nós somos purificados de uma vez por todas dos nossos pecados. Então Jesus diz, a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. Por quê? Porque quando a gente anda, né, aí a poeira, né, se pega nos nossos pés. Né? Então, de vez em quando, né, a gente tem que lavar os nossos pés, sobretudo lá naquela época. Então, aqui há uma referência, uma simbologia muito bonita do ministério presente de Jesus. De novo, a Igreja dos Irmãos conhece bem essa simbologia, porque todo culto de ceia a gente fala sobre isso. O ministério presente de Jesus, né, por meio da confissão dos nossos pecados, por meio do reconhecimento que nós fazemos de que Deus é Deus, de que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, para que nós possamos viver uma vida íntegra, uma vida pura, uma vida que realmente agrade a Deus, nós precisamos estar confessando os nossos pecados, nós precisamos estar concordando com Deus a respeito daquilo que Ele nos ensina, e assim nós somos purificados diariamente pelo sangue de Cristo, que é suficiente para nos purificar até ao momento em que nós sairemos deste corpo, ou por meio da morte, ou por meio do arrebatamento, e nos encontraremos com Jesus. E aí sim teremos um corpo glorificado que não estará mais sujeito ao poder do pecado, às consequências do pecado.
Então, esse é o simbolismo que nós temos aqui a respeito desse ministério de santificação que Jesus realiza por nós agora, nesse presente momento da história. Então, por isso Jesus diz, a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos. Aí ele acrescenta, mas nem todos. E João explica para nós, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Então, eu espero que tenha ficado claro. É só uma revisão para nós, né? Porque, como eu disse, todo culto de ceia, essas verdades são trazidas para nós. Falando em culto de ceia, a gente gosta, né? Eu, pelo menos, gosto de falar dos nossos distintivos, daquilo que nos distingue, né? Sobre o que nós acreditamos que é a revelação de Deus para a igreja. O nosso culto, como eu disse, ele é tríplice. Tem o lava-pés, tem o pão e o cálice, propriamente dito. No lava-pés nós celebramos o ministério presente de Jesus, que é essa santificação que ele realiza diária por nós. No pão e cálice nós celebramos o ministério passado de Jesus, que foi quando lá no passado ele se ofereceu por nós, né? O pão, isso está explicado nos outros evangelhos com mais detalhes, né? É o seu próprio corpo que foi partido, né? Por nós, literalmente, e o vinho representa o seu sangue que foi derramado por nós. Então nós aprendemos isso, né? E celebramos isso todo culto de comunhão. E tem aquela refeição que a gente faz que aponta para o ministério futuro, né, de Jesus, aquela grande ceia que será realizada lá no céu quando nós estivermos reunidos com Jesus. É um culto muito bonito, eu gosto de participar, né? Eu creio que os irmãos também gostam. Outras igrejas têm outros rituais, né? Outras igrejas evangélicas. E falando especificamente da questão do lava-pés, eu já até conversei com algumas pessoas da Igreja dos Irmãos a respeito do lava-pés. Eu não vou falar contra o lava-pés, mas há uma exortação recorrente dos nossos pastores, dos nossos líderes, que a gente leve o lava-pés a sério, gente, né? Eu queria ver se desse assim uma louca em algum pastor da Igreja dos Irmãos, porque a maneira estilizada como a gente faz, vamos dizer assim, né? Tem lá as bacias individuais, né? Tem lá, né, aquela coisa de quando o pastor fala, né, para a gente, olha, vamos lavar os pés, aí todo mundo vai levantando. O pastor, nosso pastor, ele sempre fala, procure lavar os pés de alguém com quem você costumeiramente não faz isso. É o apelo dele, todo culto de ceia. Mas é interessante que, apesar de ser um apelo recorrente, eu, pelo menos, não vejo as pessoas fazerem isso, né? Aí você vai dizer, quer dizer que você vai para o culto de ceia para reparar nos outros? Não, eu não vou para reparar, mas a gente repara. A gente repara. Então, esse apelo é importante. E eu vou voltar ao que eu estava dizendo no início. Se desse a louca no pastor e dissesse, olha, tem culto de ceia na semana que vem, mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos escolher uma pessoa, um crente, que vai passar o dia aqui na igreja. O culto normalmente é domingo, né? Então, terminou a escola dominical, ele vai ficar aqui num espaço reservado e ele vai ficar lavando os pés dos irmãos. Então, o irmão pode chegar aqui, vem aqui, né? Ele lava os pés, ora com aquele irmão, né? Depois, quando chegar outro, vem, lava os pés de novo, na mesma bacia, na mesma água. Depois vem outro que foi almoçar em casa, já deu tempo de retornar, vem de novo. Lá, se tiver algum pecado para confessar, sobretudo, como a gente fala sempre em relação àquele irmão, aproveita a oportunidade, vai passar o dia inteiro até a hora do culto, propriamente dito, aqui, realizando esse serviço. Então,
Se você quer participar do sorteio, escreva seu nome num papelzinho e coloque aqui. Você escreveria seu nome no papelzinho? Colocaria lá para você ser esse lavador de pés? Pois eu digo, aí nós estaríamos nos aproximando do impacto que esse gesto, que esse símbolo deve ou deveria causar na nossa vida. E Jesus vai explicar isso para nós em detalhes agora. Eu vou deixar esse versículo 11 para depois, que fala de Judas. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Vamos passar para o 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou. Eu esqueci desse detalhe, né? Que o papai, pastor Eulário, ele nunca esquece. Tem uma simbologia muito bonita também, quando Jesus tira a capa, a vestimenta de cima, né? Fica só com a túnica e amarra a toalha na cintura, né? Quando a gente falar de Filipenses, a gente vai voltar para isso. Só uma lembrança. 12, de novo. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Então, Jesus começa aqui a ajudar Pedro e os demais apóstolos a entender o que ele estava demonstrando, o que ele estava dizendo. E ele está dizendo claramente para eles: vocês ficaram chocados? De eu, que sou o Senhor e mestre, e eu sou mesmo? Ele diz isso, vocês têm razão. Pois bem, se eu que sou o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Quando Jesus tira a túnica, e aí você tem isso lá em Filipenses, versículo 2. Vamos dar uma olhada lá, versos 1 a 8. Vale a pena a gente... Estava na nossa leitura recomendada da semana. O apóstolo Paulo explica aqui a partir do versículo 5, ele começa a exortar os crentes desde o versículo 1, né, que não deveriam ser egoístas, que deveriam procurar concordar no Senhor uns com os outros, deveriam se amar, deveriam trabalhar juntos, deveriam ter só um pensamento, um só propósito, né? E aí no versículo 5 ele diz o como é que isso poderia ser feito. Ele diz assim: tenham, versículo 5, a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então vejam, é um texto muito rico, a gente não tem tempo aqui agora para trabalhar especificamente esse texto, mas tem algumas coisas aqui, alguns insights, algumas informações que eu quero já deixar com vocês, para vocês, quem sabe, aprofundarem o estudo, não é, nessa passagem. Porque Paulo, repetindo as palavras de Jesus aqui, ele diz: olha, Jesus deu o exemplo. Jesus disse como é que nós podemos fazer isso que eu pedi para vocês aí. Pensar concordemente, não ser egoísta, concordar uns com os outros, amar mutuamente uns aos outros. Vocês precisam
seguir o exemplo de Jesus. Vocês precisam fazer a mesma coisa que Jesus fez. E o que foi que Jesus fez? Jesus era e é Deus desde a eternidade passada e por toda a eternidade. Ele sempre vai ser Deus. É uma informação importante que a gente deve lembrar. Quando Paulo diz que ele se esvaziou em algumas versões, né? Aqui também, né? Que ele esvaziou a si mesmo, que ele não quis manter a sua posição a qualquer custo. Ele não está dizendo que Jesus deixou de ser Deus quando ele se tornou homem. Ele diz que ele assumiu a forma humana porque não quis manter a sua posição exaltada. Nós vamos ver isso no capítulo 17, quando a gente chegar na oração dita sacerdotal de Cristo. Nós vamos ver isso, que Jesus sempre é glorificado, sempre foi glorificado desde antes da fundação do mundo. Mas ele voluntariamente, seguindo o mandato que o Pai já lhe tinha dado, assumiu a forma humana. Tornou-se carne e sangue como nós. E esteve neste corpo, com todas as limitações que esse corpo nos causa. Jesus, a Bíblia diz claramente, ele se cansou, ele teve sede, ele sofreu na carne. E, finalmente, os sofrimentos da cruz foram reais. Jesus não estava fingindo lá na cruz. O sofrimento que ele enfrentou na cruz foi absolutamente real. O próprio Deus se entregou por nós, porque Jesus é Deus. Então, o sentido de esvaziou aqui é essa voluntariedade, essa disposição de Jesus de se identificar conosco, mesmo sendo Deus. Ele foi obediente até a morte. Ele disse isso, nós vimos no Evangelho de João várias vezes, né, que ele recebeu esse mandato do Pai de vir e realizar esse sacrifício por nós, e ele obedientemente ele se submeteu a isso. Por vontade própria. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou. Há aqui um mistério extraordinário que é a triunidade de Deus. Como é possível que o Pai mande e o Filho obedeça, mas ao mesmo tempo fazendo isso de vontade própria? É um mistério. É um mistério. Mas foi assim que Deus se revelou para nós. Desde antes da fundação do mundo havia perfeita comunhão, havia perfeito amor entre o Pai, entre o Filho, entre o Espírito Santo. E desde antes da fundação do mundo, essa obra salvadora de Jesus por nós já estava estabelecida. E ele assumiu essa posição de escravo. E Paulo diz: olha, vocês devem fazer a mesma coisa, vocês devem seguir o exemplo de Jesus. E se Paulo não tivesse dito, Jesus já disse: eu dei o exemplo para vocês, então vocês devem fazer como eu mesmo fiz. E aí ele usa um ditado, Jesus, voltando aqui para João capítulo 13, ele usa um ditado que era popular lá naquela época, né? O escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Um ditado corrente lá, né? Talvez o equivalente, não sei, né, se eu posso tomar essa liberdade, mas talvez o equivalente aqui no nosso, né, no nosso português seja: ó, te põe no teu lugar, coloca no teu lugar, sabe o teu lugar, fica aí. Era um ditado corrente lá. O escravo sabe o seu lugar, ele não é maior que o seu senhor, o enviado não é maior que aquele que o envia. Aí Jesus conclui dizendo: agora que vocês sabem essas coisas, felizes vocês serão se vocês as praticarem. Isso é uma coisa maravilhosa, gente. Lembra que Jesus disse que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve? Quando Jesus diz para nós
que nós devemos nos humilhar como ele se humilhou e servir uns aos outros, isso não é pesado, gente. É na nossa humanidade, no nosso, na nossa pecaminosidade mesmo, que a gente sente o fardo. Mas, na realidade, isso é libertador quando você entende que Jesus apenas está pedindo para que nós façamos o que ele mesmo já fez por nós. E isso, vou dizer de novo, é libertador. Isso nos liberta. E Jesus diz: vocês serão felizes se vocês praticarem isso. Tem um parênteses aqui agora que é importante a gente fazer, porque ele vai falar de Judas, a partir do versículo 18. Não digo estas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isso cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as escrituras. Aqui Jesus usa aquele termo importante que a gente já falou aqui nesse versículo 19, né? Ele diz para que vocês creiam que eu sou aquele de quem fala as escrituras. Ego eimi, ou eimi, uma referência à sua divindade. Jesus, vou dizer de novo, não foi pego de surpresa. Ele sabia da traição de Judas, ele vai deixar isso claro aqui, agora. Ele sabia o que estava acontecendo. Dentro do eterno propósito de Deus, já estava tudo estabelecido. E ele avisa aos discípulos: olha, estou falando para vocês que eu sou aquele de quem fala as escrituras. Quando a traição vier, não se esqueçam, mas eles esqueceram, né? Que eu aviso vocês. Eles estavam como que, né, o próprio João vai dizer isso depois, havia como que uma venda nos olhos deles e eles não podiam ver, mas depois eles entenderam tudo. Versículo 21. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Agora, claramente, pelo menos para nós que estamos lendo aqui agora, né? Graças a Deus que temos a Bíblia para olhar. Mas para os discípulos foi um choque. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Estava do lado de Jesus. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Aqui esqueça todas essas ilações que se fazem às vezes em cima desse texto, né? A respeito do que Jesus, do que João fez aqui. Nós cremos que é João esse discípulo aqui, né? Já vi quadros, já vi figuras que João aparece literalmente deitado no colo de Jesus. Não é isso que o texto diz, gente. Eu já expliquei aqui para vocês como é que eles ficavam à mesa. João explica em detalhes isso para nós. Ele era o que estava mais próximo de Jesus, então ele se aproxima um pouco mais e fala como que cochichando, quase que em particular. Pedro fez sinal, né, para João. É aquela pergunta para ele aí quem é. Porque os outros evangelhos nos informam que eles ficaram: será que sou eu? Será que sou eu? Bem, pelo menos eles estão começando a levar a sério o que Jesus fala, né? Então, quando Jesus disse: um de vocês vai me trair, eles: poxa, será que sou eu? Será que sou eu? E aí Pedro faz sinal: pergunta aí para ele quem é. Então João se inclina, né, e pergunta claramente para Jesus: Senhor, quem é? E Jesus responde, versículo 26, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço que molhei na tigela. Era um gesto de honra. Esse aqui é o detalhe, né? Você pegar um pedaço do pão, molhar no vinho e oferecer para uma pessoa,
Naquela cultura era um gesto de honra. Vejam vocês que Jesus, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, ele ainda assim honrou Judas. Ou pelo menos o tratou com gentileza, com deferência, como se diz. E ele molha o bocado de pão no vinho, oferece para Judas, e Judas pega. Versículo 27. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Uau! Isso aqui é um momento terrível. Terrível. Esse homem estava ceando com Jesus, mas ele não era de Jesus. Nunca foi. Jesus sempre soube disso, mesmo no dia em que Jesus o escolheu, ele fez isso para que se cumprissem as Escrituras. Mas Jesus sabia quem era Judas. Vocês viram, né? Essa semana eu coloquei a passagem lá para vocês. Mateus 26, 14 a 30. Judas, logo depois de censurar Maria, que ungiu Jesus com aquele perfume caro, dando a desculpa de que estava preocupado com os pobres, logo depois daquele incidente, ele sai e vai entregar Jesus lá para os principais sacerdotes. Aí você tem, né, alguns relatos que dizem que eles ofereceram dinheiro e você tem outro relato que diz que Judas pediu dinheiro. Não importa. O mais provável é que tenha acontecido aquilo que sempre acontece, né? Tem aquela linguagem meio que cifrada, em que um vai dizendo uma coisa, o outro vai dizendo outra, né? Casos de corrupção, né? Isso aí é gráfico, né? A gente vê, às vezes, os servidores, por exemplo, ou funcionários que são pegos, né? São gravados. Você vê que tem aquela conversa, né? Aquela coisa, um sugere alguma coisa, assim, meio sutil, né? Aí o outro, o corruptor, já responde com uma coisa, e aí eles acabam se entendendo. É isso que aconteceu aqui. Mas o preço já estava estabelecido pelos profetas lá na antiguidade, 30 moedas de prata. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E Mateus diz claramente, você leu lá, a partir daquele momento, Judas buscava uma ocasião para entregar Jesus, que fosse oportuna para entregar Jesus. Por quê? Porque a multidão estava sempre lá. Vocês se lembram disso, né? A multidão estava sempre lá e os principais sacerdotes, os anciãos, eles temiam o povo. Eles temiam que a prisão de Jesus provocasse uma revolta, porque eles tinham medo dos romanos. Revolta significava que os romanos viriam e taca. Então, eles precisavam de um infiltrado, não é, que pudesse, dentro da ocasião oportuna, entregar Jesus. Agora, isso exime Judas? Isso inocenta Judas? Não, gente. Não. Judas não deixa de ser responsável pelos seus atos. Se você quiser, a gente pode comparar, talvez até mal comparando Judas com Adão. Aquele velho problema, aquela velha questão que muitas vezes é colocada, mas por que Deus permitiu que Satanás tentasse a Eva? Por que Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá, sabendo que o homem e a mulher iam ser tentados e que o homem ia comer o fruto? Deus não tem que ficar explicando para nós por que ele toma as decisões que ele toma. Ele não precisa nos explicar. As ordens de Deus foram claras. O aviso de Deus foi claro. E ele, até aquela altura, falando de Adão e Eva, ele já tinha providenciado tudo para eles. Nada lhes faltava. Absolutamente nada.
E mesmo assim o homem pecou porque quis. O caso de Judas é semelhante. Muito embora Judas, talvez a desvantagem de Judas é que ele já era pecador, assim como eu sou, assim como nós somos. Mas todas as decisões, todas as nossas escolhas de bem e mal, sobretudo quando nós temos consciência, que é o nosso caso, nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. Infelizmente, às vezes, nós nos comportamos dessa forma. Nós fazemos como Adão, né? A mulher que tu me deste por esposa culpou Eva e indiretamente ou diretamente, sei lá, estava culpando Deus. A mulher que tu me deste por esposa me deu do fruto e eu comi. E a Eva foi na mesma escola, né? A serpente me enganou e eu comi. Nós não podemos tirar a nossa responsabilidade. E não vamos tirar a responsabilidade de Judas aqui. Ele andou 3 anos e meio, mais ou menos, com Jesus. Ele ouviu as mesmas coisas que os outros discípulos ouviram. Mas ele não creu. Simples e terrível assim. Ele não creu. Ele nunca creu. E ele chegou até o ponto em que Satanás o possuiu mesmo. Completamente. E ele foi e entregou Jesus. Mas, de novo, Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia. Ele sabia. Tanto é que quando Judas sai, os discípulos, os outros discípulos não entenderam nada. João explica aqui para nós, né? Versículo 28. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. De novo, esse contraste, luz, trevas, sempre presente no Evangelho de João. Sempre presente. Judas saiu depressa e era noite. Mais tarde, Jesus vai dizer, quando ele foi preso, efetivamente preso, mas agora é a hora de vocês e do poder das trevas. Jesus é a luz do mundo. E o mundo inteiro está envolto nas trevas. E essas trevas só querem um vacilo para nos atrapalhar. É bom a gente atentar para isso, é bom a gente prestar atenção e ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus nos diz. Versículo 31. Assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. E por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho a sua glória, de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Preste atenção para isso. De novo, nos nossos cultos de ceia, isso é bem enfatizado. Qual é a novidade? Qual é a novidade de Jesus aqui? Amar uns aos outros, amar ao próximo, era desde o Velho Testamento. Esse mandamento ele já existia. Mas Jesus acrescenta agora uma coisa importante. Assim como eu os amei. De novo, voltando para Paulo lá, tornando-se obediente, Jesus até a morte, e morte de cruz. E Jesus diz, ninguém tem maior amor do que esse. Ele vai dizer, melhor dizendo, ninguém tem maior amor do que esse. Dar a alguém a vida em favor dos seus amigos. E Jesus diz, é o que eu faço por vocês. E vocês devem se amar da mesma maneira. Então, a radicalidade dessa ordem de Jesus é explícita. E no versículo 35 ele diz que nós, os seus seguidores,
nós seremos distintos. É isso que vai nos distinguir. É isso que vai testemunhar ao mundo. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, o negócio é sério, gente. É muito sério. Esse é o novo mandamento que Jesus nos dá. Que nós nos amemos uns aos outros, assim como ele nos ama. Essa é a novidade. E, de novo, Jesus disse lá atrás, se vocês sabem essas coisas, vocês são felizes se vocês praticarem isso. Mas peraí, significa que eu tenho que morrer pelo outro? Sim. Até literalmente, se for o caso. Nós estamos aí vivendo essa pandemia, né? Não tem como não falar. O site Voltemos ao Evangelho, ele publicou uma coletânea de textos de cristãos ao longo da história que refletiram em algum momento sobre essas questões. Tem muita coisa que se levanta aí. Por exemplo, essa questão das igrejas fechadas, né? Houve toda uma polêmica, falsa polêmica, na minha opinião. Eu não sou jurista, mas, enfim, eu entendo que a Constituição brasileira ela garante o direito à liberdade de culto. Eu não estou muito convencido de que templos religiosos podem ser fechados na marra, como foram fechados. A nossa igreja está fechada, o nosso templo. Não estou aqui me levantando contra o governo, a determinação governamental. Estou aqui sugerindo coisas nas quais a gente deve pensar. Eu acho isso importante. E se você puder, eu vou colocar no grupo mais tarde esse link. Leia esses textos. Vários cristãos refletindo. Se um pastor ou mesmo um outro irmão recebe um chamado, recebe uma mensagem. Ó, Tiago, aqui é o Eliese. Aí, Tiago. Tiago, aqui é o Eliese. Eu acabei de ser diagnosticado, recebi o resultado do meu exame. Deu positivo. Queria que você viesse aqui em casa orar comigo. E aí, Tiago? Ele está dizendo que ele ia todo encapado, parece esses enfermeiros. Mas ia. Opa! Glória a Deus. Isso não é brincadeira, gente. Vários cristãos, ao longo da história, tiveram que tomar essa decisão. E foram para a linha de batalha, vamos dizer assim. E morreram. Loucura? Talvez. Aos olhos de alguns seja loucura. É por isso que eu digo, essa é uma decisão que ela é, no caso do crente, muito, muito pessoal. Não conversei sobre isso com a Fátima ainda, mas já vou adiantando que se eu tiver que sair para atender o chamado desse, se eu decidir que eu vou sair, eu vou sair. Não adianta nem ficar com raiva. E tem que ser uma decisão eminentemente pessoal. Eu penso assim. Porque ela está dizendo, então, se eu também receber. Eu acabei de dizer, o que vale para mim, vale para ti. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. De novo, em guerras, isso também já aconteceu. Tem um filme muito bonito, Até o Último Homem. Eu não sei quantos de vocês já assistiram esse filme, mas é um filme que vale a pena assistir. Talvez aproveite aí a quarentena, não vou contar a história, até porque não dá para contar essa história. Você tem que ver o filme. E é uma história muito, muito bela. O que todo mundo sabe a respeito dessa história, inclusive você, é que foi a convicção cristã forte daquele homem que fez com que ele fizesse o que ele fez. Ir para o campo de batalha sem armas para salvar pessoas.
e não matar. E sofrendo humilhação e sofrendo represálias, sendo maltratado mesmo por ter tomado aquela decisão. Vale a pena assistir esse filme, Até o Último Homem. Aproveite aí a quarentena. Se você ainda não viu, veja. Tem um filme que eu também já recomendei, Silêncio, do Martin Scorsese. Eu sei que alguns irmãos já assistiram esse filme, que fala sobre a perseguição aos cristãos no Japão medieval. É um filme maravilhoso. Rapaz, toda vez que um filme recebe críticas, né, da forma como aquele filme recebeu, tem gente que disse que era propaganda do cristianismo. Imagine. Toda vez que eu vejo um filme, se estão batendo muito num filme, eu resolvo assistir. E gostei demais desse filme, recomendo. Silêncio, do Martin Scorsese. Se você tiver a oportunidade, também assista esse filme. Porque ali mostra a história, algumas delas verídicas, de pessoas que obedeceram até a morte o mandato de Jesus. E por amor a Cristo, serviram outras pessoas, inclusive ao custo da própria morte. Isso é uma coisa importante. Não vamos perder o foco da coisa. Não é o seu irmão, não é o seu próximo, não é o amor a ele que vai fazer você agir dessa maneira, é o amor a Cristo. A gente não pode perder isso de vista. Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. Mas desde já eu quero deixar isso claro para você. É o nosso amor a Cristo, não é o servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Vocês serão felizes, ou vocês são felizes se vocês fizerem essas coisas, porque vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Eu dei o exemplo de Jesus. E vocês devem fazer a mesma coisa. É o nosso amor a Cristo, é a nossa devoção a Cristo que vai nos levar a agir dessa forma. E o outro verso que eu dei para vocês, e eu faço questão de ler também esse verso com vocês, já se aproximando do final, é 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15. Estava também na nossa leitura. Gosto muito desse texto. É um texto que você deve procurar decorar. Esse capítulo é o mesmo capítulo que diz: se vivemos, né, para o Senhor vivemos, né? Mas eu quero enfatizar aqui o 14 e o 15. Ele diz assim, acho que eu já até li esse verso em outra ocasião, mas eu quero ler de novo. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Em outras versões, nos constrange, nos leva, faz a gente levantar, faz a gente sair da nossa zona de conforto e ir. Por quê? Porque cremos que ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então está bem claro aqui. Está bem claro. Nós precisamos viver para Cristo. E viver para Cristo é servir uns aos outros, como Ele nos mandou. É fazer, às vezes, o serviço mais humilde. É negar-se a si mesmo. Porque Jesus também já falou isso para nós. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que horas são, por favor? 10h30. Então, estamos aí no nosso horário, né? Eu não sei, já entrou alguma pergunta aí, Thiago? Não? Então, vamos abrir aí, enquanto a gente faz a nossa aplicação, vamos abrir aí, se você quiser perguntar alguma coisa
sobre o que a gente já disse até aqui, fique à vontade. Eu poderia dar muitos exemplos para a gente fazer uma aplicação sobre essa questão de servir uns aos outros, de ser escravo mesmo dos outros. Agora nós estamos aí pensando muito sobre tudo isso que está acontecendo, mas eu quero sair um pouco do lugar comum. Eu quero sair um pouco daquilo que quase que todo mundo está dizendo, não que não seja importante, no sentido da gente procurar ajudar, sobretudo os mais pobres, né, que estão aí enfrentando essa situação. As igrejas estão se mobilizando. Isso não vai ser dito na mídia. Isso é importante, na grande mídia pelo menos. Né? Você vai ver, eles podem até noticiar. Eles podem até noticiar. Mas, muitas vezes, a convicção cristã das pessoas que estão fazendo isso, ela não aparece. Você pode pesquisar isso, se você quiser, na internet, você vai ver. Às vezes, a pessoa que deu a entrevista, ela diz claramente, olha, é a nossa convicção cristã que nós devemos servir aos outros e nós estamos fazendo isso aqui, fizemos essa ação. O cara corta. Aí coloca, nós estamos aqui fazendo essa ação. Procure na internet que você vai achar vários vídeos que provam isso. Eu, pessoalmente, se eu fosse um cara famoso, graças a Deus eu não sou, eu acho que nunca vou ser, quero ficar no... Eu comentei com alguém que eu quero que isso acabe logo, eu quero voltar para o meu lugar escondidinho lá no púlpito da igreja, na escola dominical. Sou grato a Deus pela oportunidade que ele tem nos dado, até de alcançar pessoas que nós não alcançaríamos se nós não estivéssemos aqui usando esse veículo. Mas eu, pessoalmente, não tenho tanta pretensão, não. Estou louco para voltar para lá. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu fosse dar uma entrevista ali, para quem quer que seja, eu, sinceramente, ele podia gravar lá, mas eu ia também fazer a minha gravação. Porque é impressionante a gente ver como que a convicção... Eu me lembro, o meu irmão, o pastor Ivanildo Trindade, ele falou uma coisa uma vez. Aconteceu uma tragédia lá nos Estados Unidos, uma tragédia natural. E foi a imprensa, foi as agências governamentais e foram as igrejas para lá. E as igrejas cristãs, as primeiras a chegarem e as últimas a sair. A televisão fez aquela coisa lá toda, depois foi embora. As agências governamentais foram, depois foram embora. As igrejas chegaram primeiro e foram as últimas a sair. Isso é recorrente. Isso acontece muito. Acontece muito. Então, isso é importante, mas eu vou aqui, como eu disse, fugir do lugar comum e eu vou lhe dizer uma coisa que você tem, que todos nós temos. Uma coisa que é extremamente valiosa e agora está se provando ainda mais valiosa. E você tem essa coisa. E você deve se esforçar para compartilhar essa coisa com as pessoas. Fazendo, inclusive, sacrifício. Você sabe o que é essa coisa, querido? É o tempo. Gaste seu tempo incentivando as pessoas a estudar a palavra de Deus. Começando aí da sua própria família. Hoje é domingo. Pense aí. Não precisa me responder não, mas pense aí. Como é que foi a sua semana? Você incentivou as pessoas a ir na sua casa, começando aí na sua casa, a estudar a palavra de Deus? A ler. Você gastou tempo procurando fazer isso, procurando incentivá-los. Você mandou mensagem, quem sabe, para os irmãos, incentivando a estudar a palavra de Deus, mas estudar com propriedade, estudar com diligência, com dedicação.
Estou falando aqui daquelas mensagens automáticas que as pessoas ficam encaminhando direto, às vezes sem ler direito. Isso já aconteceu muito. Às vezes eu olho lá no perfil de alguém, o cara compartilhou um negócio, tem até heresia no meio. Às vezes eu mando alguma coisa lá, ó, o negócio aí não está muito correto, não. Tem gente que reage bem, tem gente que não reage. Gaste tempo incentivando as pessoas a estudar a palavra de Deus. Vare a madrugada se for preciso. A sua esposa vai se incomodar de vez em quando? Vai. Mas aí você diz para ela, você mostra para ela, olha, eu estou falando com fulano aqui. Eu estou incentivando o fulano a estudar a palavra de Deus. A resolver um problema específico da vida dele. Gaste tempo. Invista, na realidade, tempo compartilhando a palavra de Deus com as pessoas. Isso todos nós podemos fazer, porque todos nós temos. Uns mais, outros menos. Uns com mais sacrifício, outros com menos sacrifício, mas todos nós temos isso. E nós devemos fazer. Entrou alguma, Thiago? Comentários. Só comentário? A Heloísa vai colocar aqui. A Heloísa é minha assistente, né? Deixa eu ver aqui. Acho que no caso do exemplo do Tiago, se realmente era só oração, dava para orar de casa. É o Diogo Vitor. Dava. Só que eu chamei ele, né, Diogo? Né? No caso, eu disse, eu quero que você venha aqui. Né? E como eu disse, isso já aconteceu antes. Né? Ministros, sobretudo ministros do Evangelho, tiveram que ir, né, para a zona realmente da zona lá sombria, né, da epidemia, dar assistência, né, para as pessoas, certo? Então, realmente, isso. Não estou aqui dizendo que a gente tem que ser descuidado. Eu gostei muito da resposta do Tiago. Eu realmente gostei muito da resposta dele. Né? Na medida que ele pode se proteger, né, ele se protege, mas ele vai. Né? Ele vai. Então, eu não estou aqui dizendo que a gente tem que ser descuidado, né? E também não estou querendo ser demagogo, como muitos foram, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente deve, sim, estar atento para isso, né? E estar disposto a se sacrificar, não é? Pelas pessoas. O Valente colocou: quem realmente ama não expõe a quem ama para que morra. Exemplo Deus Jesus Cristo. Não sei se eu entendi exatamente o que o Valente quer dizer, né? Mas às vezes as pessoas, no momento de desespero, elas não pensam muito nisso. Né? O papai sempre conta a história de um senhor, um empresário aqui em Macapá, né? Que todas as vezes que o papai chegava para pregar o evangelho lá na região lá do centro, onde estava o comércio dele, ele dizia: pastor, para mim o senhor não precisa pregar. Para mim o senhor não precisa pregar. Pregue para eles. Eu não preciso. Eu não preciso. Ele estava se apegando, esse senhor, à sua etnia, à sua herança religiosa até, muito embora aparentemente ele não seguia, né, essa herança religiosa, mas ele achava que aquilo era suficiente para ele. E esse homem adoeceu. E, na verdade, ele veio a morrer dessa doença. E, no hospital, ele mandou chamar o papai, pastor Eulália. E o papai foi. Mesmo sabendo que a família dele era de uma outra religião, mesmo sabendo que aquela visita não seria bem recebida, né? Mas aquele homem chamou e o papai foi. Lamentavelmente, a família não deixou o pastor Eulália entrar no quarto. E o pastor Eulália sempre, quando ele fala essa história, ele até fala com uma ponta de tristeza, né? Porque a família não deixou. Mas eu, ao mesmo tempo que me entristeço também, eu fico alegre, porque o papai pode contar essa história certo de que ele não se recusou, mesmo diante da expectativa de não ser bem recebido, e de fato não foi bem recebido,
mas eu acho que a consciência dele está tranquila, porque ele fez aquilo que ele deveria ter feito. Então, é nesse sentido que eu falo. Então, há, sem dúvida nenhuma, muitas implicações práticas sobre isso que Jesus falou, né? E nós vamos ver muitas delas ainda aqui, certo? Às vezes, você, no seu casamento, só uma outra aplicação aí rápida que a gente pode fazer, você tem que morrer. Se não fisicamente, mas emocionalmente, no sentido de abrir mão de uma coisa que você queria e queria muito. Em nome da sua família, em nome da sua esposa, você tem que literalmente negar a você mesmo, negar o seu próprio eu. Apenas para obedecer aquilo que Cristo diz e ficar em paz e manter a paz dentro do seu lar, você precisa fazer isso. Então, como eu disse, muitas outras aplicações que a gente pode fazer e recomendo que vocês pensem também a respeito. O Sandoval diz assim: Eliezer, pode-se dizer onde Judas estaria sentado? A MacArthur fala em lugar de honra, a Bíblia diz tudo. Olha, eu não sei se ele estava no lugar de honra, né? O que eu sei é que o gesto de molhar o pão e entregar para a pessoa era uma alta honraria, né? Naquela cultura, certo? Tá? Isso aí, sem dúvida, né? Era uma maneira de você honrar a pessoa. Normalmente o anfitrião fazia isso com o convidado de honra. Eles tinham o costume de ter um convidado de honra, né? Para os banquetes que eles faziam. E pode ter certeza que esse gesto de molhar e entregar era, sim, um gesto de alta conta. Então, de novo, Jesus honrou Judas, né, ao fazer isso. Infelizmente, de nada adiantou, não é, para Judas. E Jesus ainda disse, né, em outro lugar, né, para Judas: ai daquele por meio de quem o Filho do Homem é traído. Ai daquele por meio de quem o Filho do Homem é traído. Nada disso adiantou, infelizmente, mas Deus sabe todas as coisas. Deus é absolutamente soberano e nós devemos ser gratos, como diz Paulo, né? Nós não devemos achar que há algum mérito em nós, que nós somos melhores do que Judas, né? Ou qualquer outra pessoa, né? Paulo diz: olha, você que entende que, mesmo sendo tão pecador quanto essas outras pessoas, foi salvo, você deve temer a Deus. Você não deve se soberbecer, achar que você é alguma coisa, mas você deve temer a Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Muito bem, então nós vamos encerrar. Eu vou pedir para o Tiago orar, falar aí bem alto, e depois nós vamos cantar uma música a pedido. Ó, o negócio tá ficando sério mesmo, o povo já está até pedindo música, gente, né? Mas a gente vai cantar, né? Após a oração do Tiago, a gente vai cantar uma música. Por favor, Tiago, ora para nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso irmão Eliezer, que trouxe a Tua Palavra. Obrigado porque você tem o abençoado. Te pedimos, Senhor, que você esteja o ajudando, dando instrução, amém, sabedoria, discernimento suficiente para nos trazer, Senhor, a porção da Tua Palavra. Amém. Muito obrigado pela perseverança dos nossos irmãos que estão assistindo, que estão consumindo da Tua Palavra. Amém. Abençoe cada casa, cada lar, amém, cada irmão, Senhor, que ouviu e que ainda vai ouvir da Tua Palavra, Senhor. Abençoe, amém, a família de cada um. Amém. Nos ajude, Senhor, nos abençoe para que possamos, Senhor, realmente seguir o Teu mandamento de amar nossos irmãos, de amar, amém, as pessoas como o Senhor nos amou, Senhor. Amém. Te pedimos, Senhor, nos dê um restante de domingo abençoado, para que possamos refletir nas Tuas palavras, amém, e abençoe cada família, cada lar agora no almoço também, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então a gente vai cantar. Qual é a música? Ele é exaltado, pedido da minha cunhada, que também é minha sobrinha. Não devia ter dito isso, né? Vou te explicar, né? A minha cunhada, irmã da Fátima, Marta, que é casada com meu sobrinho Lucas, né?
que está lá em Belém, pediu para a gente cantar Ele é Exaltado. Então nós vamos cantar. Eu vou virar esse. Tá? A Heloísa, minha cinegrafista, já está providenciando aí. Coloca aí para ver o povo aí, Heloísa. Tá? E a gente vai cantar Ele é Exaltado. Tá bom? Vamos cantar. Sim. Vamos lá. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Deus abençoe a todos, um bom domingo e vamos continuar firmes, né? Esperando aí pela libertação do nosso Deus, para que a gente possa voltar a nos congregar lá na igreja. Até mais. Já acabou? Tirou? Não.